Sim, verdade. Mas a Lucélia Maia, obrigado pelo comentário, Lucélia. As crianças e os adolescentes que sofrem abusos e violação de direito sentem-se culpadas, pois o afastamento familiar se apresenta como punição. Por isso que a gente precisa, né, Lucélia, é isso? Lucélia Maia. Por isso que a gente precisa, Lucélia, é o primordial, né, o papel dessa rede de quando acolher essa criança, quando realmente esgotar todas as possibilidades, né, o trabalho dessa rede quando vai para o acolhimento, de sempre falar a verdade, por mais que a verdade não é legal, né? A verdade vai ser uma situação complexa, mas eu não posso mentir. Né? Infelizmente, a gente tem umas discussões aí. Eu acho que o conselho está se aprimorando. A ideia aqui não é falar mal do conselho de jeito nenhum, mas a gente sabe que tem algumas práticas que não são bacanas, né? Eu já tive casos de a conselheiro tutelar falar para a criança que ela ia para uma outra escola e ela chegar lá e ela perguntar para mim quem era a professora. E aí a gente tem que falar que ela não era uma outra escola, por que ela estava. Então, essa verdade sempre tem que estar sempre clara. Vai doer? Vai, mas ela precisa ser a gente precisa ser verdadeiro, até porque é direito da criança saber da sua história de vida, senão eu violo o ECA também. Então, quando eu trabalho essa questão com essa criança, né, com esse adolescente, para que ele não se sinta culpado, né? Então, isso é muito importante, isso é um trabalho da equipe técnica, junto com os cuidadores da instituição de acolhimento, para que isso seja trabalhado, para que ele não se sinta culpado de maneira alguma. Mas claro que em muitos casos eles chegam com essa culpa e aí depois de um trabalho muito bem feito, de um trabalho árduo, a criança consegue realmente entender que não foi culpa dela, né? Mas eu já tive que ouvir de um adolescente, assim, ó, Adriano, é injusto, né, tia? É, porque ele cometeu a violência e eu fui preso. Olha como isso impacta no coração, né? Chega a dar até, porque é verdade, né? Mas Então, que assim, frase impactante, né? exatamente. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei, nossa, a gente está nesse dia a dia e a gente, né? Falei, meu Deus. E aí a gente trabalhou que não, que na verdade ele não estaria preso, né? Por isso que é importante as instituições entenderem que elas não são aquelas instituições totais, onde de fato as crianças estavam presas. Hoje, a maioria das perguntas no meu Instagram rola muito, pessoal me chamando, né? Por favor, me ajuda, tal. A criança pode ter celular, a criança pode sair. Gente, vamos trabalhar aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Artigo 16. Eu posso deixar uma criança de 5 anos de idade para a escola sozinho? Não posso. Uma criança, um adolescente de 16 anos, 17, que eu preciso trabalhar a autonomia, eu posso deixar ir para a escola sozinho? Devo. Devo, né? Eu preciso trabalhar essa responsabilidade, essa autonomia, claro, de acordo com o que ele for respondendo, né? Então eu preciso também trabalhar isso. Todo mundo tem celular. A gente entende por que as crianças do acolhimento não podem ter celular. Claro, a gente entende que tem uma questão financeira por trás disso, mas se ele trabalha, por que ele não pode ter celular? Ah, é porque ele vai falar com a família dele. E então eu tenho muitos questionamentos nesse sentido, de que a gente acha ainda que a gente está lá naquele código de menores, como se eles fossem culpados por estarem naquele lugar, e lá sim, naquela época, eles eram reclusos mesmo, porque eles não saíam. As pessoas de fora vinham visitar no Natal, vinham pegar no Natal. Então, hoje, gente, a gente não tá mais lá. A gente precisa colocar. Se o meu filho tem celular, por que, que o filho. Por que, que o adolescente que está no acolhimento não pode ter celular? Qual que é a diferença do meu filho para ele? Então, a Sim. gente precisa pensar nisso. Claro, gente, não tô falando para vocês deixarem aí o celular com uma criança de 5, 6 anos. Não é isso. Mas é entender esse contexto, né? Então, muitas coisas hoje é resquícios ainda daquele código de menores. Então a gente precisa pensar, né? Como que a gente vai fazer para que a gente não caia nessas armadilhas mesmo, tá? Sim. E é como você disse anteriormente, um ponto da sua fala também muito interessante, quando você pegou o ECA aí, ó, e mostrou, e como você bem disse, as demandas diárias do assistente social, principalmente em um abrigo institucional de acolhimento infantil, são muitas. Só que ele precisa, né, continuar lendo, continuar se aprimorando, inclusive é pauta do nosso código de ética, né? Aprimoramento intelectual, aprimoramento profissional. Então não tem jeito, gente. Tem que continuar lendo e lendo e lendo a vida toda para você se aprimorar a vida toda e estar por dentro do conhecimento, das atualizações que acontecem durante toda a vida. Não tem jeito.
Não né? tem jeito, exatamente. Esses dias também compartilhei aqui um post no meu perfil, onde fala, né, o que é um profissional bom. O Adriano trouxe aqui. Tá no código de ética, né, gente? Eu preciso ter aprimoração constante, eu preciso ir atrás, né? Porque as coisas mudam, a legislação muda. Então, um profissional que se formou há 40 anos, né? Olha quanta coisa, né? Do ECA para cá, olha quanta legislação a gente teve. Então, se a gente não se aprimorar, a gente vai ficando para trás, e aí a gente vai, né? Quem perde, né? É o nosso público. E a gente também, de uma certa forma, começa a incidir em erros aí que não podem ocorrer, que a gente até, né, prejudica aí o usuário. Então, a gente precisa entender. O profissional ainda que está nessa instituição de acolhimento, por ser alta complexidade, gente, mais ainda, né? A gente precisa entender que nós, que era até próxima, né? Era até a próxima fala que eu ia fazer com vocês, já vou emendar aqui, né? Então, assim, a gente precisa olhar para além da efetivação dos direitos. Por isso que a gente tem que estar lá, por isso que tem uma equipe técnica, né? Esse livro não foi escrito à toa. Foram muitos profissionais debruçados lá muitas horas, muitos e muitos anos, para que eles pudessem construir isso de uma forma eficaz. E hoje a gente precisa olhar isso, né? Por que é alta complexidade? A primeira pergunta que eu faço para vocês. O afastamento protege? Será que viola os direitos? Por isso que é complexo? Então, eu preciso pensar por que é alta complexidade, por que o SUAS inclui, né, o serviço de acolhimento como alta complexidade. O afastamento protege do quê, de quem, né? Claro que a gente sabe que tem que existir, mas aí eu preciso perguntar isso para vocês. E por que será que ele é complexo? Será que ele viola direito? O acolhimento, ele viola direito? Como que eu vou minimizar os efeitos do afastamento, do acolhimento? Como alcançar a convivência familiar e comunitária? Há outras possibilidades? Olha quanta coisa eu perguntei para vocês. E aí sim, gente, eu falo para vocês que sim, nós precisamos olhar além disso, né? Um olhar além. E aí um olhar além é ser aquele profissional que eu falei para vocês, que ele precisa ser propositor. E para ele ser propositor, ele precisa conhecer a lei e ele precisa ir além. Então, se eu estou aqui, né, nesse acolhimento, se de fato a gente já lutou por essa rede, para que a gente pudesse fazer um sistema de garantia de direitos, né, coerente, que a gente conseguisse conversar e realmente a gente esgotou todas as possibilidades com essa família. Mas essa criança não tem possibilidade de uma adoção, que não é a primeira opção, mas se coloca como uma opção. O que mais que eu posso olhar, né? E aí eu venho trazer um pouquinho para vocês do apadrinhamento afetivo, né? Que também é uma forma de proporcionar a essas crianças vínculos para além da instituição, vínculos que devem se tornar individualizados, duradouro e ampliar essa convivência familiar e comunitária, né? Então, assim, o apadrinhamento afetivo, ele está na Política Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, ele está nas orientações técnicas, ele está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está aqui no estado de São Paulo, a gente tem 2 provimentos, o 36, 2014 e o 40, 2015. Ele também, né, tem a legislação de 2017 em todo o nosso território nacional. Então, a gente precisa, né, falar sobre essas coisas. Falar sobre outras políticas públicas que atravessam o acolhimento. E aí, quando eu pergunto para profissionais que atuam, né, no acolhimento, nossa, eu não sei o que é o apadrinhamento, eu não conheço. Então, você precisa ir atrás. Por quê? Porque isso impacta no seu trabalho. Porque você está vendo uma criança e adolescente que não tem possibilidade de adoção, que não tem possibilidade de retorno para sua família de origem, mas e aí? Ela pode ficar no acolhimento pela lei 18 meses, mas ela não tem nenhuma outra política. Como que a gente vai fazer isso para essa criança e esse adolescente que está acolhido? Verdade.